é tão grande. Tô com uma blusa preta com o logo no peito da Sorri Campinas e amarelo, vermelho e laranja no meio e perto tá escrito Sorri. E eu tenho uma calaquita elástica, gente. Eu uso um lindo automóvel que me ajuda a me locomover, que é minha famosa perna biônica no meu computador. Bom, eu vou passar para minha colega. Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Jéssica e eu vou me autodescrever. Eu tô com o cabelo, meu cabelo é castanho escuro, ele é comprido, estou com uma trança e uma presilhinha na frente. Aí estou com um brinco, a minha pele é clara, sou branca, eu estou com a pulseira, a camiseta da Sorri e uma calça jeans e o tênis cor-de-rosa. É isso, eu vou passar pro meu colega. Oi, meu nome é Henrique, tenho 27 anos, sou moreno, tenho cabelo preto, uso óculos um som azul, tô com a camisa aqui da Sorri também, calça jeans, tênis azul. Passo pra minha amiga Lia. Olá, eu sou a Lia Bueno, eu sou uma mulher de 45 anos, tenho uma estatura média, minha pele é branca, os meus cabelos são compridos e de cor castanha também. Estou vestindo preto, não estou com a camisa do Sorri, mas estou vestindo preto. E eu acho que é isso, né, gente? Isso. É um prazer receber você aqui, Lia. O prazer é meu, meu amor. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada você por aceitar. Enfim, tudo bem com você? Animada? Eu tô ansiosa, nervosa, não sei o que vocês vão me perguntar, né? Vocês querem saber de mim? Tudo. Então, bora que Bora! Qual é a sua profissão? Profissões, né? Eu costumo dizer que eu sou essencialmente atriz. E todas as outras coisas que eu faço vêm desse mesmo lugar. Então, eu sou atriz, também canto num grupo musical, sou circense, faço aquelas acrobacias aéreas, já isso há muitos e muitos anos também, nasceu quase junto com o teatro, assim, um pouquinho depois. Sou dubladora e acho que, na verdade, eu faço um pouquinho de tudo, hein? Sou diretora de teatro, gosto de fazer performance, gosto de dançar. Dançar ainda eu consigo manter como hobby e não como profissão, mas de vez em quando também a gente acaba dançando aí profissionalmente, né? Sim. No trabalho artístico a gente precisa. Acho que é isso, basicamente isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Isso você vem exercendo já essa função que você faz? Já chegou a alguma idade para você exercer essa função? Ou desde pequenininha você já tinha essa vontade de estar exercendo? Então, comigo aconteceu um pouquinho diferente do que costumam as histórias acontecerem. Que, eu me apresentava para minha família e viram que eu tinha talento, sabe essas coisas? Sim. Comigo foi um pouco diferente. Eu era uma criança muito tímida, sempre fui. E aconteceram algumas coisas que me levaram para a arte, eu acredito. Eu era uma criança que, bebê, ainda, quando chegou a idade de andar, eu não andava.
E a minha mãe percebeu isso porque eu me agarrava na barra assim, da cama e eu chorava de dor. E eu não conseguia engatinhar como as crianças. Então ela percebeu que tinha alguma coisa diferente comigo. E aí eu acabei fazendo um tratamento, porque eu tinha hipotonia. Então eu acabei fazendo um tratamento para fortalecer essa musculatura, criar esse tônus, para começar a andar e desenvolver essa habilidade. Desculpa, que é hipotonia? Hipotonia é como se fosse uma fraqueza no tônus muscular. Eu não tinha hipo, na verdade, tem hiper que é muito e hipo que é menos, né? Quando você vê essas nomenclaturas em alguma coisa, né? Então eu não tinha essa musculatura, eu não tinha esse tônus, eu não tinha essa musculatura. Então meus ossinhos, eles, tipo, meu corpinho queria ficar de pé, meus ossinhos estavam ali, mas a musculatura ao redor não respondia. Então ficava molinha a perninha e eu não conseguia ficar em pé, não conseguia aprender a caminhar, não conseguia desenvolver essa habilidade. Então eu tive que fazer um tratamento. E aí, fazendo esse tratamento, passou um tempo, recuperei, comecei a andar, tudo certinho. Aí o médico falou pra minha mãe, seria legal ela fazer alguma atividade de dança, assim, né? Só que eu era muito bebê. Hoje em dia tem baby class, mas baby class começa acho que com 3, 4 anos, eu não sei, eu era bem bebezinha. Então minha mãe continuou fazendo exercícios comigo, tipo fisioterapia mesmo, e quando ela teve a oportunidade, a minha família inteira é muito de trabalhar em hospital, né? Minha mãe, meu pai, minhas tias. E eu acho até que eles acharam que eu ia para essa área também, né? Para trabalhar com a saúde. E em frente ao hospital que meu pai e minha mãe trabalhavam, tinha uma escola de jazz. E aí, a minha mãe viu a oportunidade de me colocar para fazer o que o médico falou, fazer dança. Sim. E aí eu comecei a fazer jazz. E a professora falou, nossa, ela é boa, ela é dedicada, se dizem, por que você não leva ela para fazer o balé clássico? Tá tendo audição no Guaíra, e Guaíra é um teatro maravilhoso que tem em Curitiba e que tem uma das escolas de balé mais reconhecidas, acho que do país todo. E aí eu fui fazer o teste no Guaíra, passei, ganhei uma bolsa e comecei a estudar balé no Guaíra. Só que poderia ter sido aí, né? A minha ida podia ter sido por aí no balé. Eu amo dança. Eu era apaixonada por flamenco, assim, eu assistia uns números, eu ficava encantada. Via aqueles solos de balé, ficava, sabe? Era um sonho pra mim. Só que no meio ali do sonho, as coisas não aconteceram exatamente como tinham que acontecer. Acabou dando uma discussão entre meu pai e a professora que eu tinha na época. Ela começou a me perseguir, eu como uma criança tímida, eu acabei desistindo do balé. E aí eu falei, mas aquilo ainda crescia dentro de mim. Eu falei, eu quero fazer, quero movimentar, sempre meu corpo inquieto. Eu era uma criança que ficava pendurada em árvore. Eu ficava virando de ponta cabeça no ponto de ônibus, entendeu? Que legal. E aí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Vou fazer um outro tipo de dança. Fui procurar street, não sei o que, E aí, um dia eu tive um sonho. Olha bem. Por isso que eu falo que é diferente. Não é assim, Sim. Eu tive um sonho. Eu tinha uns 14 anos. E eu acordei e falei, eu quero ser atriz. Todo mundo, de onde você tirou isso, menina? Você nem falar com as pessoas direito, você fala de tímida e você quer ser atriz, quero ser atriz. Sim. Aí eu era uma menina que eu trabalhava já, eu tinha 14 anos, trabalhava para uma amiga assim, da família. Então eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, já quando eu fui para o ensino médio, né? Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E aí eu queria fazer, não tinha como, final de semana, eu sempre tinha alguma coisa que eu também já desenvolvia em relação ao trabalho com a comunidade, porque eu fazia parte da associação de moradores, não queria ajudar a comunidade. Então não tinha tempo para estudar teatro, mas eu queria ser atriz. Sim. Aí eu fiquei esperando até eu terminar o ensino médio, que foi com 19 anos, porque o meu ensino médio foram 4 anos. Oh, que legal. Eu fiz técnico em contabilidade. Não usei pra nada. Mas tudo bem, eu fui muito bem nisso também. Porque assim, eu me dedico muito ao qualquer coisa que me propõe, né? Mas não era pra mim, né? Não era a minha vocação. E aí com 19 anos, terminei o ensino médio, me matriculei no curso de teatro. Aí foi quando eu comecei a estudar teatro e eu falei, não, é isso aqui que eu quero. E foi uma luta diária, porque, como eu estava falando antes para vocês,
eu era uma criança tímida, fui uma adolescente tímida, sou uma adulta tímida. Só que a gente aprende mecanismos de lidar com isso. A gente Sim. aprende como se desenvolver. É importante a gente se relacionar com as pessoas, falar. Sim, verdade. Então, eu fui desenvolvendo essa habilidade de me sentir mais confortável diante das pessoas. Sim. Claro que depois isso começou a surtir efeitos na minha vida mesmo, pessoal, aprender a me expressar melhor com as pessoas. O teatro ele é uma ferramenta muito boa para isso, né? E aí foi que eu não parei mais. A partir do momento que eu comecei a estudar teatro, eu não parei mais de estudar, e aí eu fui pro circo, e fui pra música, e fui desenvolvendo outras habilidades, todas que eu podia, relacionadas à arte, né? Tudo que envolve arte, eu sou fascinada. Só não sei desenhar. Sou péssima. Só sei fazer bonequinho de palitinho, assim, só. Sim. Igual você falou lá no Hop Harry. Quantos anos você ficou lá no Hop Harry? Eu fiquei no Hopi Hari. Hopi Hari foram quase 3 anos de trabalho lá. Foi onde eu conheci o Alexandre Souza, que eu estava falando para vocês, que é um diretor, amigo muito querido. Sim. Eu fui levada para lá por outro amigo, ator incrível, chama Ed Alexandre. E foi onde eu fiz toda a minha... Foi muito importante para mim, né? Esses quase 3 anos que eu passei lá. Porque além do meu desenvolvimento como artista, a gente... tá todo dia no palco fazendo muitas coisas diferentes lá, né? Sim. Você vive a arte, respira a arte o tempo todo ali, né? Sim. Criação. Então, foi muito bom para o meu desenvolvimento. Para essa dinâmica com o público também, a gente saía muito para a rua. E eu acabei fazendo toda a minha rede de apoio, de trabalho ali. Então, eu não sou uma pessoa daqui de Campinas, eu vim de Curitiba. Na verdade, eu sou lá do Rio Grande do Sul, e morava em Curitiba, onde eu me formei. E aí, aqui eu não tinha, só tinha esse meu amigo, 2 amigos e só. Então, toda a rede que eu fiz de apoio ali, de todos aqueles amigos que eu fiz dentro do Hopi Hari, foram muito importantes. Porque foi dali que foram saindo todas as minhas conexões de trabalho, depois que eu decidi sair de lá. Que eu falei, não, aí chegou o meu momento, eu queria ser mãe. E o Hopi Hari, como era muito puxado, eu falei, não, eu não quero ser mãe estando aqui desse jeito, eu quero ser mãe podendo organizar minha vida de um pouquinho diferente, né? Não tendo que bater cartão aqui e tal. Sim. Então eu saí, pedi demissão e foquei no meu projeto, que era ser mãe e também desenvolver minha carreira como atriz, isso paralelamente. Demorou um pouquinho para eu ser mãe, mas consegui. Sim. Demora um pouco. Né? Uma realização, né? Sua filha. Valentina. Nome bonito, Valentina. Ela também é atriz, mirim, ela é artista. Não Sim. foi uma coisa que nós forçamos para ela, mas ela naturalmente, convivendo com a mãe, ela foi fazendo aulinhas de teatro, foi fazendo aula de canto, balé, então ela gosta muito do teatro musical. Eu gosto do musical foco também. dela. Você gosta? Sim. Eu amo assistir, mas assim, eu faço parte de um grupo de teatro musical, mas o nosso musical é diferente de Broadway, é um musical um pouquinho diferente, né? Trabalhamos com criança, com adulto, tudo, mas é um pouquinho diferente de Broadway, né? Um pouquinho, uma dinâmica diferente. Mas ela gosta dos grandes musicais, ela quer isso, apesar de ela querer estudar para fonoaudiologia. Que eu acho que também é ótimo, porque vai agregar também para a profissão, né? Se ela quer ser cantora, ela pode ajudar outros cantores e ela quer trabalhar com crianças, porque ela fala que ela é isso que é. Ela tem uma coisa ela é muito parecida comigo nesse sentido. Eu sinto que onde mora assim o meu propósito de vida, onde eu sinto que eu tô plena quando eu tô trabalhando, é quando eu tô apresentando num pátio de escola. Para as crianças, sabe? Aquela multidão de crianças. Sim, nessa escola é muito legal. É isso que é o meu propósito. Eu sinto que eu tô assim, plena. E ela é muito parecida comigo. Ela não pode ver criança, as crianças não podem ver ela, assim. E ela quer isso, ela quer todas as profissões que ela pensou em seguir, que ela já vai fazer 14 anos, né? Todas as profissões que ela pensou em seguir, todas ela queria que fosse com criança. Medicina, talvez, mas pediatra. Eu vou dar aula para criança. Eu vou fazer fono para criança. Tudo ela quer trabalhar com criança. Ela sente que é muito
pra ela isso, assim. Sim. E eu sinto que isso pra mim também. Por isso que eu gosto da contação de histórias, que é uma Sim. das... Foi quando eu conheci a Lelê e você, Sim. que a gente foi lá na tua doma e Sim. ele me convidou para dar uma aula e ele falou, eu acho que seria legal, porque vocês estavam em formação e tinham vários professores diferentes, de Sim, dinâmicas sim. diferentes. E ele falou, acho que seria legal você falar sobre o seu trabalho de contadora de histórias. E aí foi quando eu conheci vocês, que é um trabalho que Sim. eu amo demais também, que é contar histórias. Gente, eu lembro, né? Quando foi na aula, né? O Lê veio e falou, bom, hoje mas tem contação de história. Eu não tava nada porque eu tenho esse foco na atuação e na direção. Então, contação de história para mim não dava nada. Mas depois eu me apaixonei, sabe? A gente, eu sou uma atriz que tenho muita memória auditiva. Então, quando você contava, eu prestava muito atenção na história e no sujeito da conta. E eu amei, cara. Contação de história foi um âmbito que, gente, eu posso fazer isso, sabe? Ai, desculpa, eu fiquei emocionada. Imagina. É que foi muito importante pra mim também aquele dia, pra eu entender várias coisas sobre o meu trabalho de contação de história. Toda vez que eu vou trabalhar com contação, como eu disse, é muito importante pra mim porque é a minha ligação, minha conexão maior com crianças. Na verdade, é pra todo mundo, né? Mas principalmente com crianças. E naquele momento, eu estava muito fazendo oficinas, workshops, ensinando, né? Ensinando não. Conversando sobre, vamos dizer assim, a contação de história. Sim. Porque eu tenho o meu viés de contar história um pouquinho diferente. Eu gosto de dizer que todo mundo é contador de história. E óbvio que tem diversas técnicas, mas para mim é uma coisa muito mais do natural, do essencial, daquilo que vem da nossa comunicação, que vem da nossa história, da nossa ancestralidade, de várias coisas. E aquele dia eu trabalhei especificamente uma história que é uma história que minha mãe me contou e que depois eu percebi, que eu não sei de onde que ela tirou essa história, que eu tentei achar, eu não achava, e eu decidi então escrever o livro, que ainda não foi publicado, mas eu escrevi o livro dessa história. Então naquele dia eu fui trabalhar justamente a minha história, né? E você falar isso, porque pra mim, quando eu era atriz e fui convidada para contar a história, eu tinha essa mesma sensação que você, Lelê. Eu já era atriz, já era diretora, e quando me chamaram para contar a história, eu era muito tipo, nossa, nem sei se é pra mim isso, né? Eu achava que era uma coisa para professores, para ensinar coisas, e claro, um veículo muito importante, mas aí quando eu comecei a contar e eu vi o poder que tem você contar uma história, o quanto você olhar no olho aqui e as pessoas ficarem vibrando com o seu jeito de falar, com a dinâmica que você conduz a história e tudo mais, e às vezes uma história da sua vida, às vezes uma história inventada, às vezes uma história clássica, e da mesma forma, é a forma com que você se propõe a contar o que você quer com aquilo transforma todo um lugar. Você não precisa ter nada, não precisa ter materiais, grande técnica. Sim. Se você tiver
um grande propósito com aquela história que você vai contar e aprender a criar nuances dentro daquilo, né? Sim. Então, aquele dia, eu levei a minha história. Sim. E aí eu falei, vou contar aqui. Foi despretensioso. Contei, assim, despretensiosamente a história que eu tinha escrito, que eram a Estrela e o Sol, que é a lenda do girassol, né? Sim. E eu contei e eles recontaram. Você não estava lá, por isso que eu estou falando para vocês. E eles recontaram a minha história em duplas ou individualmente. Foram recontando. E eu percebi muito isso nela mesmo. Que ela conseguiu captar até as nuances que eu contei despretensiosamente para ela. E ela capturou aquilo. Eu falei, gente, ela assumiu aquela dinâmica para ela. E eu fiquei encantada. No entanto que, quando eu escrevi o projeto para o livro virar realidade, eu convidei a Lê para fazer parte. Ainda não aconteceu, mas vai, né, Lê? Não, que pena. Não, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. E a gente ainda vai contar essa história junto, Vamos, né? vamos sim. Em nome de Senhor, vamos, por favor, essa história merece ser contada. Merece mesmo. Merece. Ser contado. Vai sim. Foi Assim que tiver a volta aqui, falo, gente, olha o livro. Né, Lê? Você fala o A gente livro, grava, ó, eu e a Lê contando um pedacinho pra vocês. mas contação de história havia um amplo mesmo, porque eu adorei. Você viu no final da aula, eu fui pra você e falei o quanto eu, gente, uma curiosidade, foi a mesma empolgação que eu tava na aula de direção, porque eu amei, gente. A contação de Helena e ela só é pra criança como funciona, conta melhor pro público, né? Então, ela é usada como uma ferramenta muito para você desenvolver alguns conceitos, trabalhar algumas questões importantes para crianças. Por quê? Porque a gente consegue usar de uma forma lúdica. É como as parábolas de Cristo, como ele ensinava as pessoas na época. Pessoas que às vezes não tinham aquele entendimento ainda, né? Ele queria ensinar o povo, então ele pegava o povo, como não tinha às vezes um determinado conhecimento sobre algumas coisas, o que ele fazia? Ele contava histórias, as parábolas, que traziam os ensinamentos, não é? Não era isso? Sim. Era isso mesmo. Com a criança a gente faz isso, a criança ainda não tem muitas ferramentas, ela está em processo de construção, então a gente usa a história como ferramenta para movimentar coisinhas na cabecinha dela, né? Seja só para divertir, seja só para aguçar a imaginação, ou seja para ensinar alguma coisa muito importante também. Mas você pode contar a história para adulto, você pode contar a história para adolescente. Uma vez, eu e o meu parceiro de contação de história, Gustavo Vergani, ele vai lembrar bem disso, a gente foi convidado para contar história para uma escola e a gente levou a Cinderela. Né? Que legal. A gente levou, mas só que não eram crianças. Era adolescente. Era tudo adolescente, era terceirão. Meu Deus. E aí a gente falou, agora, e a gente assim, antes de entrar, abrindo a porta da sala. Bandas adolescentes. Eu falaram que era terceiro ano, achei que era terceiro ano, não da terceira série, não terceiro ano do ensino médio. E agora, como assim? Erraram completamente lá no chamar a gente. Se enganaram, não sei o que eles fizeram. E a gente falou, vamos se divertir. Então a gente pegou, ao invés da gente, porque a gente conta a história muito, a gente
virando os personagens. A gente Sim. se transforma, né? Põe um boné, põe um chapéu, põe um acessório e vira o personagem. Sim. A nossa contação de história em dupla, ela é teatralizada, né? A gente gosta muito desses elementos. E a gente pegou, fez o quê? Vamos chamar a galera para participar. Então, pegamos a Cinderela, pegamos o príncipe, pegamos Legal. os cavalos, fizemos eles serem cavalos, fazer a fada virar abóbora, a abóbora virar carruagem, aquelas coisas. A gente fez eles fazerem. Então, eles acharam muito engraçado e quem estava assistindo achava muito. E foi, assim, aconteceu, foi maravilhoso. No final, eles estavam, assim, encantados e teria tudo para dar errado, né? Um monte de jovens adultos, assim, julgando a gente. E não, foi muito divertido. Eles se divertiram, a gente se divertiu. E depois a gente começou a fazer isso para adultos. Então, tem CIPAT, tem que ensinar sobre acidentes no trabalho, falar sobre alguma coisa importante da empresa. Vamos contar a história. Então, a gente vai, conta a história, põe os elementos que precisa, que tem a ver com a segurança, vai chamando o povo para participar e eles se divertem, dão risada e aprendem. Então, ela não é só uma ferramenta para ensinar a criança, para, né, distrair a criança, para ela ficar lá um pouco quieta. Não. É uma ferramenta importante para todo mundo. Porque de quando forma geral, né? o riso tem esse poder, né? Sim. Por isso que o palhaço é tão importante também na sociedade. Sim. Porque o riso, ele tem esse poder. Quando você ri, você se abre. Uhum. Por isso que às vezes... Por que a gente chora muito em comédia romântica? Porque você ri, e quando vem a emoção da história, você tá totalmente aberto para aquilo. Sim. Você tá totalmente entregue para a história, porque você tá se divertindo. E aí, quando vem a emoção, vem de uma vez e você chora pra caramba. Então, por isso, o segredinho da comédia romântica. Põe Sim. bastante elemento que a pessoa vai se envolvendo, tá rindo, quando vê, pum. E com a história para crianças é a mesma coisa. A gente ri, quando fala coisa importante, tem um peso de emoção diferente, a pessoa absorve, se emociona, consegue captar e vai guardar aquilo pra ela. Então, porque ela riu, ela se divertiu, e quando teve o que era importante ser falado, ela absorve. Então, é diferente, né, gente? Ela ajuda a se abrir, assim. Então, acho que é por isso que eu acho tão importante, eu acho tão... E assim, a Lê foi picada pelo bichinho, eu gosto que as pessoas sejam picadas, sabe? Você saber que todo mundo pode contar história, que você pode começar a contar história em casa, para as crianças que convivem com você, para as pessoas que moram com você. Tipo, vou falar como foi o meu dia, só que eu vou dar umas ênfases diferentes, vou contar de um jeito. E com certeza a pessoa vai ficar mais envolvida com a sua história daquele jeito. Então, é uma coisa que todo mundo pode. E quando o bichinho pica, aí você não consegue parar mais. Isso acontece parte de uma forma geral. Teatro, dança, música. Quando o bichinho te morde, aí você não larga mais. Tem mais jeito. Oi? Aí não tem mais jeito. Não tem mais Não jeito. tem. E deixa eu te fazer uma pergunta a respeito desse trabalho que você faz, né? Uhum. Como eu percebi, você faz vários deles, né? Uhum. E assim, você tem seu momento de lazer também, ou você sai de um serviço e já vai para outro? Que pergunta polêmica. Que pergunta difícil. Olha, eu tenho As pessoas costumam até me julgar um pouquinho, porque eu gosto muito de emendar uma coisa na outra. Adoro emendar um trabalho no outro. Sim. 3 trabalhos diferentes num dia. Por isso que eu tô rouca, inclusive, né? Abusa. Mas eu tenho meu momento de lazer. Como eu disse, a dança ainda eu gosto muito de manter pra mim. Sim. Como a satisfação dali. É o meu momento de relaxar, de entender o que o meu corpo está sentindo, onde estão as dores do meu corpo, de onde elas nasceram, da minha mente voar, de eu rir com as minhas amigas de turma, porque nesse momento é uma turma só de mulheres, né? E todas, assim, já mulheres adultas com a vida feita, então a gente tem trocas incríveis. Então, o meu lazer principalmente está nisso. Sim. Gosto, claro, de chamar meus amigos pra gente fazer uma janta, pra gente conversar, pra ir em algum lugar, mas eu acho que o momento mais importante pra mim são esses mergulhos que eu faço. É arte ainda, né? Ainda é arte, poderia, como eu falei, ainda pode virar trabalho, alguém pode chamar pra gente dançar, É verdade. mas mesmo assim ainda tá no campo
do aconchego da Lia, sabe? De eu fazer aquilo pra ficar bem. E claro, minha filha, né? Eu adoro os meus momentos que eu tenho com ela, as minhas conversas super profundas. Adoro sair com ela onde ela quer, sair com as amigas para fazer coisas, para ir para São Paulo na Liberdade. Eu gosto de fazer essas coisinhas assim por mim, sabe? Estar num parque, num lugar gostoso e acompanhar. Eu pude acompanhar, sendo atriz, e mesmo eu carregando ela para muitos lugares que as pessoas às vezes falavam, ai, que difícil para ela, né? Se ficar carregando para lá e para cá não é cansativo? Mas ao mesmo tempo eu fui uma mãe que pude estar muito com a minha filha. Então isso foi muito importante para o que ela é hoje, para o ser humano que ela é e para mim também. Então acho que eu diminuo o peso dos meus dias do trabalho, porque não é porque é arte que não é pesado também, que não é às vezes difícil, não é árduo, né? É um trabalho muito intenso. Sim. Mas esses momentinhos eles me ajudam a Relaxar. ir relaxando e levando, deixando o barco seguir, assim. Sim. Boa! Você falou que você é dubladora. Sim. Como você achou a dublagem? Como você entrou? Então, dublagem foi o seguinte, para ser dublador no Brasil hoje, para você ter você tem que ter o DRT, né? E essencialmente, você tem que ser ator, né? Sim. Ator, atriz. Óbvio que tem algumas pessoas que têm exceções no mercado, a gente sabe que não são atores e atrizes, né? Mas tem o jornalismo, tem um outro viés para entrar aí nessa conversa, né? Nesse trabalho. Mas, então, a dublagem entrou para mim através do próprio teatro mesmo. De convivência com outros artistas que acabaram me convidando para fazer um teste. Porque quando eu vim para Campinas, eu tinha o sonho de ser dubladora, mas era uma coisa que acontecia muito em São Paulo, na capital. E é assim, é um pouco fechado, é um ambiente que você demora um pouquinho para conseguir entrar, né? E quando lançaram as 2 casas de dublagem aqui em Campinas, primeiro legal. lançou uma, anos depois outra, eu fui fazer o teste, eu percebi que era um novo caminho para expressar tudo que eu tinha para expressar. Não é óbvio, às vezes tem voz original, que é uma criação sua, mas às vezes você conseguir captar a essência daquela pessoa na língua dela e trazer para a nossa língua, que é diferente, né? Não é só você traduzir o que a pessoa está falando, mas você captar a essência daquilo que ela está querendo dizer, dos sentimentos que ela está transmitindo e passar aquilo para a sua língua numa coisa que as pessoas que falam a sua língua vão conseguir captar. Porque o brasileiro, os latinos de uma forma geral, eles têm uma forma mais visceral, mais intensa de se comunicar, né? A gente tem isso, assim, nós somos assim, né? Então, às vezes você pega aqueles personagens que nem mal mexe a boca, mas você tem que dar um jeito de fazer aquilo soar para nós, brasileiros, de uma forma um pouquinho mais, não digo alegre, você não pode interferir no sentimento da pessoa, mas de uma forma um pouquinho mais dinâmica e que pra gente vai ser um pouquinho, vai absorver melhor, porque senão a gente não se acostuma com aquele tipo, né, com aquele ritmo, quando você vai dublar coisas que são de uma língua muito diferente, que tem uma cadência diferente, né? Sim. Cada língua tem uma musicalidade, né? Isso é o que eu acho mais... Eu estudei letras, né? E o que eu acho mais fascinante na linguística é isso. As nuances que tem em cada região do mundo, assim, e essa melodia que eles têm, que é da própria história deles, da própria vida deles, né? Tem uma melodia que se constrói ali na palavra. Então, a gente ter esse domínio de absorver aquela língua ali totalmente diferente e passar pro português, né, do Brasil, assim, é muito legal. E também, o que faz parte da dublagem, mas não é dublagem, que é uma criação, a gente fala que é voz original, que é quando você cria para um desenho ou para qualquer coisa que seja, assim, uma animação,
que ela não tem ainda uma voz, mas ela tem as características, aí entra o trabalho também do ator. Como é que eu consigo absorver toda aquela imagem ali e trabalhar dentro da minha voz alguma coisa que consiga transmitir aquela sensação que eu tô tendo e vendo aquela imagem, né? Então é muito legal, né? Porque é muito importante também para as pessoas que não vão ter a imagem, mas vão ter a referência de voz, né? Como a gente fez aqui a nossa autodescrição no começo. Sim. Então como é importante você conseguir uma voz que capture aquela essência toda que tem ali do que está sendo visto, né, por alguns e nem por todos, né? Então, como que eu vou fazer as pessoas terem visualizar isso, né? Que é tão legal, assim. No lugar você tem escola possível ou você vai em algum lugar da aula, assim, diferente? Então, nesse momento eu não estou dando aula em nenhum lugar, mas eu já tive a minha própria escola, que era a Casa das Artes aqui de Campinas, onde eu tinha uns sócios de várias áreas diferentes, do teatro, da dança, da contação de história, que é um outro parceiro meu que é um incrível contador de histórias, se um dia vocês quiserem convidá-lo, tenho certeza que ele vai adorar. Então a gente tinha uma gama de arte ali e a gente fazia uma grande mistura de tudo quando a gente ia fazer nosso festival. E era muito legal. É muito bom você ter esse espaço criador, né? Porque além das aulas eu conseguia juntar tudo e a gente criar uma grande união, assim, multilinguagens, é muito gostoso. Mas depois que a pandemia veio e acabou fechando, eu não consegui ainda restaurar isso. Voltei a me dedicar ao meu trabalho como atriz e não consegui restaurar essa escola. Porém, já dei aula na Tadoma, já dei aula no Conservatório de Campinas, então no Carlos Gomes, né? Então, sim. eu vou indo, assim, onde me convidam, eu vou dar um Onde tem workshop, oportunidade, né? dou workshop, dou uma aula, né, nas viagens em outras cidades, a gente vai ficar pouquinho tempo, mas consigo dar um workshop, consigo fazer alguma coisa. E é isso. No momento eu tô assim, me chama que eu vou. No momento você está em algum projeto? Tô em vários. Nossa, Como fica tá falando, tô em doido. vários, no sossego. No momento eu trabalho também sou produtora, porque a gente não consegue ser uma coisa só, né? Sim. Pra gente poder fazer o nosso trabalho como atriz, É muita coisa. como artista. Sempre tá investindo. Exato. E até para o seu trabalho artístico se desenvolver, você acaba tendo que trabalhar um pouquinho com produção, né? Então, e aí eu acabo fazendo algumas conexões nesse universo. Então, nesse momento, amanhã começa o 13º Festival Curta Cena em Sumaré. Então, eu estou participando de toda a organização ali, né? Junto com o diretor, que é o Diego Trevisan, e com umas colegas maravilhosas que eu tenho de produção. Então a gente vai estar organizando todo esse festival e aí também estou com espetáculos que eu estou realizando com a Mercúrio Cultural, que é amanhã tem e domingo, que é Por Todos os Cantos e Contos, Que legal. que é uma história que envolve, assim, é a história de duas crianças, né, que vão visitar a avó, porém elas passam por todo um universo dessa pluralidade que a gente tem no Brasil, essa cultura diversa. Então eles passam por vários tipos de músicas, de brincadeiras, de danças que tem espalhadas pelo Brasil inteiro. Então a gente conseguiu fazer assim bem pelo folclore, então a gente acabou fazendo uma união de tudo isso e tá nesse espetáculo. Tem outros espetáculos da própria Mercúrio, mas que não estarão agora assim recentemente, né, assim, aqui por perto. E continuo contando histórias, né? Onde me chamam, vou lá contar as histórias. Não tem nenhum lugar fixo no momento, mas muito particulares, assim, né? Quando chamam a gente vai contar a história. E deixa eu ver o que mais que eu tô... Aí, com o meu grupo Último Tipo, que é um grupo de teatro musical, que é um grupo que já está há mais de 35 anos na estrada. Eles são de Goiânia. E eu entrei assim há uns 10, 11 anos no grupo, que é um grupo maravilhoso. E então a gente está sempre fazendo, a gente vai estar agora com o Rio que Passa Lá, que é uma história que já há anos a gente já trabalha
Tipo, nesses 10 anos que eu tô com eles, 10, 11 anos, eu estou fazendo esse espetáculo e outros, então a gente tá com esse espetáculo e outros tantos por aí, então eu tô sempre em movimento. Quem me segue fala, gente, que loucura. E é perna de pau num dia, e é pendurada no outro, e é fazendo teatro, e é cantando, e tudo. É bem diverso, assim. Quem segue lá no meu Instagram fala, gente, o que acontece com essa menina? Cada dia anda no canto. Exato. E essas áreas, pode falar? Não, fale. Então, essas áreas que você exerce, tipo assim, igual pelo que eu ouvi você falando também, vocês vão para vários lugares aí, né? Então não fica só aqui. Não, quando é projeto, tem uma coisa que na arte que são os projetos de lei, né? Sim. Lei de incentivo. Sim. Tem umas que são, o PROAC é um programa de ação cultural aqui do estado de São Paulo, então geralmente a gente viaja no estado de São Paulo, mas por várias cidades. Sim. E tem a Rouanet, que é uma lei que permite que você viaje o Brasil inteiro com que legal. espetáculos. Então você tem o fomento das empresas para que você consiga levar a sua arte para todo canto do Brasil. Então, conforme o patrocinador que você tem, você vai lá para o sul ou vai lá pro extremo, lá para o nordeste, para o norte, né? Então, vão para esses opostos, fica em São Paulo, vai para Goiás, vai para o Paraná, vai para onde eles te mandarem, né? Sim. Onde você conseguir. E vai para lugares que, assim, às vezes que tem pouco acesso. Então a gente vai para umas estradas de terra, numa cidadezinha pequena, num lugarzinho lá que tem uma escola que não recebe tanto. Entendeu? Então essas leis são muito importantes para que tudo que a gente, porque a gente mora numa cidade muito privilegiada. Sim. Tem muita arte acontecendo. Você muito entra no final de legal. semana na programação, você tem um monte de coisa para você assistir, né? São Paulo, aquela vibração, aquela loucura. E algumas cidades são desprestigiadas disso. Então, essas leis são importantíssimas para que a gente, que tem esse conhecimento, que estudou e que criou, desenvolveu um trabalho, leve para lugares onde as pessoas não têm acesso a isso. Então, é muito legal. Qual foi a sua viagem que você falou? Nossa, essa foi demais. Nossa, eu nasci lá no Rio Grande do Sul, como eu disse, né? Mas eu sou apaixonada pelo Norte e Nordeste. Então, quando eu fui pro Piauí, pro Maranhão, os lugares... Porque, assim, quando há a possibilidade, além de apresentar, a gente também passeia, conhece os lugares, né? Então, além da gente ir em escolas, em ambientes assim, lá, que falam, meu Deus, acho que nunca ninguém veio aqui apresentar, né? Além da gente ir nesses lugares, você tem o prazer de você ver a criança ali, ela fala assim, foi muito bom o seu filme. Eles nem sabem o que é teatro direito, sabe? Nossa. É muito louco, assim, você entrega o livro para eles e eles guardam aquele livro, aquela revista, o que quer que seja, que você leve com um carinho, com um amor. E também eles têm criança que chora, e nem é às vezes uma peça, é uma peça alegre. Só que aquilo gera tantas emoções que a criança não sabe direito o que está sentindo, chora e não quer que a gente vá embora. E então, além da beleza de fazer isso, ainda conhecer aqueles lugares lindos. Então, para mim ir para Bahia, ir para o Piauí, Maranhão, sabe ali, né? Para mim foi assim, foram os lugares mais incríveis, assim, onde parece que eu quero morar lá, quero ir pra lá, quero ir subindo. Já morar na Bahia. Então você viaja muito, então. Viajo bastante, muito, muito, muito. São Paulo, eu já falei que eu vou comprar o mapa e vou colocando umas bolinhas em toda a cidade que eu já fui. Eu acho que deve estar bem colorido já. Tá bem. E você queria, tipo assim, você tem, né, um sonho de procurar fazer algo que você ainda não fez? O que quer fazer? Nossa, que outra pergunta difícil, né? Eu tava pensando esses dias sobre isso, sobre o meu sonho. Eu acho que meu sonho é voltar a ter um espaço como o que eu tinha, né? Sim. Mas assim, de fazer uma coisa que eu nunca fiz,
Ai, difícil. Acho que talvez seja eu romper essa barreira minha. Eu não sei se de timidez ou é uma coisa que todo ser humano tem, né? Que a gente sempre... Sim. A gente nunca se acha capaz de algumas coisas na vida, né? Eu acho que pra mim seria fazer o meu solo, o meu monólogo. Uau. Acho que seria um trabalho que eu tentaria unir tudo que eu já estudei, pesquisei na minha vida como bagagem artística, mas eu gostaria de colocar uma vivência minha muito pessoal, de coisas que me incomodam, ou coisas que eu vivo, ou coisas da minha ancestralidade. Eu queria poder trabalhar tudo isso e ter a coragem, que eu acho que é o que mais falta pra mim, e ter a coragem de levar isso pro público. Isso eu ainda não fiz. Vou fazer. Acho que eu passo, pra mim, como artista, acho que tem gente que faz isso tranquilamente, né? No começo de carreira. Pra mim, eu acho que eu passo master de artista, eu consegui realizar esse monólogo um dia. Que legal. Você tem esse sonho interno dentro de você? Tem esse sonho, sim. E você... Como essa timidez? Porque você Amiga. muito bem. Fala muito bem. Você apresenta pro público na maior naturalidade. É controverso, né? É controverso dizer que eu sou tímida e que Não apresenta Em outros essa lugares, timidez. né? Sim. Mas é que sabe o que eu quero ler? Eu quero colocar uma coisa muito pessoal nisso. E eu acho que você mostrar profundamente quem você é no público, pro público, né? Apresentar isso pro público de uma forma, assim, totalmente despida de coisas, de artifícios, vai mostrar essencialmente, assim, quem eu sou, além de... Porque eu tento mostrar, eu tento ser muito eu em tudo que eu faço, né? Tento colocar o meu coração em tudo. Mas eu acho que eu mostrar as coisas que me incomodam, a minha profundidade, as coisas da minha vivência, as coisas da minha história, profundamente ali, eu estaria quase como se eu estivesse nua. Então, isso seria muito intimidador para mim. Então, isso ainda me geraria essa ansiedade, essa timidez, essa insegurança. Sim. Porque a gente sempre tem um lugar de insegurança ainda. Eu duvido que tenha alguém completamente desprovido de segurança na vida, né, gente? Não é possível. Senão a pessoa não vive, né? Ela é atropelada, ela segura de tudo, né? Não, a gente sempre tem inseguranças, medos e eu queria colocar justamente isso em cena. E eu vou colocar. Só que No tempo pode ser que certo. demore um pouquinho. No termo certo, mas tem que colocar. A gente humano, eu acho que a gente tem bastante medo de sair da zona de conforto, né? E eu acho que o principal do trabalho como artista é justamente esse, Lê. A gente superar os medos, sair da zona de conforto. Sim. Porque senão a gente estagna, a gente fica fazendo a mesma coisa do mesmo jeito sempre. E a nossa beleza tá nisso. Sim. Da gente trabalhar o nosso desconforto, trabalhar os nossos medos, trabalhar nossas angústias. E a gente se moldando, né? Somos seres mutáveis. Nós todos somos, né? Sim. Mas principalmente nós artistas. Então, é muito louco isso. Vai rolar, Lelê, vai rolar. Eu tô trabalhando pra isso. Vai rolar. Eu faço isso
constantemente. Esses dias eu tava pra entrar em cena, pra apresentar o espetáculo que eu faço sempre e muito nervosa. E aí um dos meus colegas falou assim, mas você ainda fica nervosa? E eu fico. O dia que eu não ficar nervosa pra entrar em cena, é porque eu não estou dando o valor que aquilo tem pra mim. Sim. Pra mim, estar no palco é sagrado demais. Demais. E o público, pra mim, é muito importante. São as pessoas mais importantes naquele momento. Então, se eu não entrar nervosa porque eu quero dar o meu melhor pra aquele público, que eu quero dar o meu melhor pra aquelas pessoas, então, pra que eu sou artista, né? É verdade. Pra aparecer? Ah, pra ficar lá bonita, ou estranha, ou pro povo rir. Não, eu Não. quero... Então eu sempre fico nervosa. O dia que eu não ficar, é porque alguma coisa tá muito errada. Alguma coisa tá muito errada. Então, Muito. esse medo, esse nervosismo, ele é importante também, né? Pra que você esteja assim inteiro. Você tá ali por inteiro pra fazer aquilo, da melhor forma possível. Eu uso aquela que uma vez eu vi a Fernanda Montenegro falando e uso pra sempre na minha vida como artista, né? O dia que não te der frio na barriga, você pode desistir, porque aquilo não é mais pra você. O frio Não. na barriga quer dizer que você quer dar o seu melhor. Olha, eu quase que falei a mesma coisa que a Fernanda Montenegro. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Fernanda, a maior atriz que temos no Brasil, Sim. né? Quem sabe no mundo, meu Deus, que mulher é aquela. E é isso mesmo. E é o que eu sinto. Eu sinto isso realmente assim dentro de mim. Que o dia que eu não tiver ansiosa, nervosa e preocupada com aquelas pessoas com que eu tô fazendo ali, muito inteira, não faço mais. E já deu um problema, já deu na sua carreira, já deu um problema na cena que não era pra dar. Todas as cenas, né? O teatro é legal porque ele é vivo, né? Você pode assistir o mesmo espetáculo todos os dias, algum dia vai acontecer uma coisa diferente. Então, eu já caí do palco. Já caí na cena. A cena é pra ser super dramática Qual lugar da cena e você você cai. caiu? Hã? Que lugar da cena você caiu? Enquanto estava fazendo a cena, escorregar e cair. Au. Só que você tem que cair e continuar no personagem. É verdade. Né? Por isso que essa tensão, esse medo é importante. Você tá o tempo todo. E quando você constrói um personagem, isso é muito importante. Você saber como esse personagem reagiria em qualquer situação, até caindo no chão. Sim. Até numa cena dramática, linda, blá, você espatifou. Como é que esse personagem reagiria? Porque eu não posso reagir como Lia. É, tem que Não. se Gente, que reverter. vergonha, não. Reverter, Eu tenho que toma reagir nada. como personagem. Então, Já caí do palco. Au. Eu, na contação de história, tem uma coisa que eu... Gente, uma coisa que eu amo é poemas, poesias, eu amo. Sim. Mas história rimada, pra mim, Nossa. é assim, muito, muito Eu não sei difícil. nem você rima, mas você... Se meu amigo tá assistindo, ele deve estar rindo, meu parceiro de contação de história, porque eu falo que, pra mim, se der uma história, um personagem que rima, já vai dar ruim. Eu tenho um problema seríssimo. Eu lembro, tinha uma história que a gente contava que o grande final da história era uma... Sabe aquelas lição de moral, assim, aquelas moral da história no final, sim, né? sim. Só que ela era toda rimada, porque a história inteira era rimada. Meu Só que a Deus. gente contou de um jeito que ela não foi rimada, né? A gente foi contando do nosso jeito. Só que a grande moral lá da história era uma frase de efeito rimada. Quem disse que eu lembrei? Quem disse que eu lembrei? E aí chegou no momento
O povo esperando eu falar a frase, não vinha de jeito nenhum. E era alguma coisa sobre as pessoas, às vezes, que têm muito, não dão valor para aquilo que tem. E quem não tem nada se esforça, se esmera para conseguir. E o pouco que valoriza cada pouco que tem. E às vezes quem tem muito não valoriza. Basicamente era isso. Mas não vinha na minha cabeça rimado e do jeito que estava escrito lá no livro. Então, na hora de falar, eu me esforcei, mas veio com todas as forças. Eu usei todos os meus neurônios. Não vinha. E eu falei assim... Pois é, como dizem, quem tem, quem não tem, precisa. E até hoje ele... Claro que quem não tem, precisa, quem tem. Só que eu não sabia o que falar. Foi assim, sabe os pais? Só que os pais me olhando assim. Como assim? Com uma cara de, tipo, o que ela tá falando? As crianças, tipo, ficaram com essa interrogaçãozinha, mas não entenderam nada. Agora os pais ficaram, tipo... Como assim? Já tá falando. Esse é o final da história. Quem tem, quem não tem, precisa. E até hoje, veio uma história rimada, meu amigo já fala, quem tem, quem não precisa. Nossa, gente, muitas coisas erradas. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É que assim, vamos supor, já aconteceu algo que te deixou muito nervosa e você não queria entrar, vamos supor, no palco. Algo estressante. Estressante? Já aconteceu de eu discutir com outro artista antes de entrar em cena, né? Que é um momento, um pouquinho antes de você entrar em cena, é um momento que você tem que estar muito conectado com você e conectado com os seus parceiros de cena, né? Sim. Porque é um jogo de confiança, na verdade. Mesmo que ninguém vá cair de verdade, ninguém vai se jogar e o outro tem que segurar, né? Como acontece muito no circo, né? Que tem isso, essa coisa do você tem que confiar no seu parceiro ou para sua parceira para você fazer a atividade circense, né, que corre risco, inclusive, de morte, né, então, que é da sua integridade física, mas no teatro, isso também tem. Eu tenho que confiar plenamente em você para eu estar em cena com você, é um grande jogo e a gente está junto. Então, quando eu discuti com uma colega antes de entrar em cena, eu entrei muito abalada, mas eu não desisti de entrar. Porque aí faz parte de tudo que eu supero em nome das pessoas que estão ali para te assistir. Eu acho que eu jamais deixaria o público, sabe, eu não sei se por todos os motivos, que nem elas falam, e se você recebesse a notícia, quantos artistas já entraram em cena que a mãe morreu e entrou em cena, né? Ficou sabendo alguma coisa muito triste e teve que entrar em cena e fazer uma comédia. Eu ainda não sei o que eu faria, ainda não tive uma situação como essa, mas já tive numa situação desconfortável e de me dar um mal-estar para entrar em cena, mas o mais importante naquele momento e sagrado é a minha relação com o público. Então eu vou trabalhar aquilo dentro de mim, vou tirar a angústia do meu peito, depois eu converso de novo com a minha colega e a gente vai ficar bem, entendeu? Então, enquanto eu tô lá, e a técnica do teatro e do circo e de qualquer coisa, ela é importante por isso. Sim. Os momentos em que você não tá bem emocionalmente, psicologicamente, é um momento que a técnica segura você, entendeu? Isso que vai segurar você para realizar o espetáculo naquele momento, assim. Então, difícil, mas acontece, mas a gente tem que dar um jeitinho, né? Então, nunca aconteceu nada, assim, de eu não entrar em cena. Mas já aconteceu uma vez de cancelar um espetáculo, mas com antecedência, porque a minha filha estava muito doente e aí ela é a prioridade da minha vida. Mas foi uma vez só também que aconteceu, assim, toda a minha carreira, né? Esses 25 anos aí, só uma vez. Mas é isso, né? A gente tem que estar lá, de alguma forma. Eu também não sei o que eu faria. Difícil, né? Muito. Porque é a gente que tá ali, né? Não é um bonequinho. Você manipula, a gente, a nossa emoção, né? O nosso sentimento. Se você entra abalada, né?
mas eu penso sem acontecer na hora. Gente, você não tem nada pra fazer, como fazer. Exato. Então, eu sinto que o público vai ser seu alívio, seu escape, sabe? Exato. De Verdade. sentir Verdade. o que você ia sentir, mas pode esperar um pouquinho, sabe? Sei. Pra sei. diminuir. Sim, com certeza, com certeza. Sim. O público ajuda muito. Quantas vezes eu já fui pra cena destruída emocionalmente Júlia? e sai do espetáculo maravilhosa, né? Renovada. Porque é isso, a Renovada. troca é uma troca genuína que você tem com as pessoas, né? Então você entra mal e sai bem, né? Do espetáculo. Tem dias que o espetáculo é bom, você sai meio murcho, sai, claro, né? Acontece, mas é isso, né, Lê? Você recebe uma notícia ruim, ou você briga, ou sei lá o quê, não tem nada que você vai poder fazer na hora mesmo, né? Não. Não é nada que não vai poder, tipo, se a coisa já aconteceu, se precisa de você, que você ainda vai conseguir resolver, é uma coisa. Mas se não tem o que você resolver, o que você vai poder fazer? Mas só que na hora o desespero que te dá, né, a reação de cada pessoa pode ser diferente. Mas é isso, eu acho que a maioria dos artistas, o show ia continuar, né? E a grande fala, o show deve continuar, né? Sim. O show nunca O Bora. show nunca para. Vocês estão lá. Exato. Depois a gente vê, né? Depois a gente vê o estrago. Verdade. É Depois a gente verdade. vê o estrago. É. Eu tenho isso aqui. Se a pessoa é que nem eu aprendi a colher, se a pessoa tá lá pra te ver, você tem que já você tá mal, mas o personagem não tá. Exato. E você tem que dar seu melhor, porque aquela pode ser só uma ou pode ser várias, mas aquela pessoa foi lá só pra te ver, Isso. Sim, com certeza. sabe? Exatamente. Isso que é por isso que algumas pessoas acham que o nosso trabalho é fácil, né? Que é só ir lá, decorar um texto, fazer uma graça lá na frente. Nosso trabalho é muito difícil, porque é isso. A gente não tá só lá emprestando nosso corpo, nossa voz, né? Todo o nosso aparelho para aquele personagem. A gente tem as nossas emoções que estão sendo emprestadas também. Sim. Então, imagina só, tecnicamente, eu consigo trabalhar de mau humor para fazer um determinado tipo de coisa. Isso pode correr um risco de um trabalho? Pode. Mas eu, como atriz, se eu vou trabalhar com mau humor, eu tenho que trabalhar esse mau humor dentro de mim para eu conseguir entrar na cena e não fazer o personagem ficar mal-humorado, porque ele não tem nada a ver, né? E o público não tem culpa disso também, né? Do que acontece na minha vida. Então, nosso trabalho como artista é muito difícil, porque é isso. Além do nosso intelecto, do nosso corpo ali presente, é a nossa emoção. E é isso que é o mais difícil, assim, a gente ter esse controle das emoções, né? Trabalhar isso devagarzinho. A gente tem que trabalhar a gente, né? E pessoas acham que é As pessoas acham que é fácil. fácil, né? Que é só brincadeirinha,
Que a gente tá só se divertindo. É oba-oba, né? É nada, muita Só relação. quem tá ali passando que vê. Só. É, bem isso. Muita relação. Aí você já teve a sensação lia de quando o espetáculo começou, ele voou. Sim. Você teve essa sensação também? Gente, eu tenho. Principalmente quando o público tá respondendo muito ao espetáculo, quando Sim. você tá... Você mergulha de verdade, assim, aí passa que é assim, ó, é um estalo, né? Você nem Porque vê a quando hora alguma passar, coisa, né? quando você não tá bem, ou quando alguma coisa tá acontecendo, ou deu muita coisa errada, parece que o espetáculo tá demorando 5 horas. Mas se você tá entregue, o pessoal tá com você na troca, e o público tá correspondendo, é assim, você fala, gente, já tá na última cena, meu Deus, já vai acabar, né? Passa muito rápido, é um estalo, assim. Quando você se entrega, segundo, né? Tudo que você fala, ai meu Deus, ensaiei tanto, treinei tanto, acabou, foi tão rápido. Faz uma tristeza, que você acaba muito rápido as coisas. Né? Sim. Mas tem que acabar, mas tem que acabar por quê? Depois você faz de novo, É. você faz outra, ou faz o mesmo várias Sim. vezes, sempre é diferente, então Sim. é isso, uma hora tem que acabar, mas também tem que continuar. É verdade. Você já teve caso de na praça você, ai meu Deus, deu um branco na fala e teve que improvisar? Já. E assim, eu sou uma atriz que, até meus trabalhos como professora, eu foco muito no improviso, né? É uma das coisas que eu trabalhei muito fundamentalmente como atriz. E eu gosto de trabalhar muito a construção desse personagem, que ele, em qualquer situação, ele sabe se virar, entendeu? É isso que eu penso quando eu crio um personagem. Na situação que me jogarem, ele vai se resolver sozinho, certo? Então, o que acontece quando a gente tem branco é isso. Às vezes são coisas muito importantes que precisam ser ditas. E aí se tem alguém, você tá com uma parceira, um parceiro de cena, você consegue jogar para essa pessoa e tentar ver se ela te ajuda de alguma forma. Porque geralmente a pessoa teve que estudar tanto quanto você tá na cena junto com você, ela sabe. Mas se a pessoa não sabe também, aí você vai pro improviso. Mas daí a gente sabe assim, que momento a gente tá da peça. A gente tá no momento que a gente discute sobre o que a gente vai fazer no jantar. E a gente decide que vai fazer pizza. Bom, tô dando exemplo, bolo. Bom. E eu esqueço que a gente tem que falar que a gente vai fazer pizza. Né? Não, eu esqueço que a gente vai ter que falar várias outras comidas até chegar na pizza, por exemplo. Assim. Aí eu vou ter que começar a improvisar. E aí ver o que a minha amiga me fala, ou o meu colega de cena me fala. Sim. E a gente vai trocando e improvisando até que o texto volte. E eu falo, não vou falar, né? Mas vou lembrar e vou chegar na pizza. O que você acha da gente comer uma pizza? Vai chegar aí, um momento vai chegar. Então, por isso a gente tem que saber bem esses exercícios de onde eu venho para onde eu vou, esses exercícios de improviso ou de criação profunda de personagens são bons para tirar você dessa. Porque às vezes pode ser um texto lindo, ele não vai ser dado naquele momento porque você não vai lembrar, mas você tem que fazer, a história tem que ir pra frente, você tem que fazer a história chegar onde ela tem que chegar. Então você tem que fazer a coisa caminhar e improvisando. E um momento que você falou, nossa, gente, um momento que você tava... Você tá num palco e você falou... Bicho... Jogando. Tem um momento... Um momento específico comigo? É. Deixa eu tentar ver se eu puxar da minha memória aqui algum que eu tenha esquecido. Acho que não teve nenhuma situação engraçada assim, nesse sentido.
Mas já houveram vários momentos em que você fica naquele desespero, naquele olhar de desespero, que você fala, meu Deus, o que vem em seguida, o que vem em seguida, que não vem. Aí a pessoa fala alguma coisa, aí você lembra, sabe, o que vem em seguida, aquele pânico, do olho arregalando, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí a pessoa fala assim, aí você lembra e vai, assim, então, mas não aconteceu nada de ficar silêncio, assim, meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu reajo naturalmente, eu já reajo e vou tentando resolver da minha forma. Aconteceu com uma amiga nossa, eu e minha amiga, que a gente estava cantando, começava o espetáculo com uma música. Ela vai me matar. Começava com uma música. E aí, a música parou. Nossa, tudo nada. Mas a gente estava com o microfone e a gente estava cantando ao vivo. A gente poderia continuar cantando. Sim. Só que não tinha base. E aí a gente ficou, continua, não continua, espera, vai voltar a música, não vai. E aí a gente decidiu continuar mais ou menos, e a gente foi lá pra trás e vamos começar a cena. Só que na música falava coisas importantes, que contavam a história. E que aí a música contava o que aquela primeira cena ia depois dizer, né, o que a gente vai fazer com relação a isso? Sim. E aí a música parou, não deu, o público não sabia qual era o enredo, o que estava sendo falado, e a cena chegou para falar, e aí o que a gente vai fazer com relação a isso? E aí a minha amiga, ela começou a cena e falou, o que você pensa com relação a isso? Nada tinha sido falado, eu falei para ela, isso o quê? Ela queria me matar, porque eu fui pro improviso, porque eu precisava que ela dissesse o que a gente não disse na música. Então na hora ela... Tipo, sua louca, o que você tá fazendo? Acho que a cabeça dela. E com relação ao seu filho, que não sei o quê, que não para quieto. Aí eu falei, agora você deu a informação. Você deu a informação de que meu filho atrapalha, que ele não para quieto nos ensaios. E que aí eu preciso resolver o que eu vou fazer. Se eu vou chamar a atenção dele, se eu vou tirar ele do circo, se eu vou colocar ele pra estudar mais, menos, o que eu vou fazer, né? Sim. Eu como mãe. E só que eu precisava que o público entendesse isso. Então, quando ela falou o que a gente vai fazer com relação a isso, isso o quê? Como assim? Eu não então, sei. eu improvisei, mas eu tentei puxar o que o público precisava saber, né? Na hora. Só que foi... Nossa, ela queria morrer quando eu fiz isso. E foi muito difícil, porque ela começou a improvisar na música também. Só que a gente não acabou não dando informações, né? Então, foi bem complicado. Bem desafiador. Bem desafiador. Mas eu tinha uma colega muito boa e que, mesmo ela querendo me matar, ela embarcou na minha, né? Ela comprou a ideia e falou, vamos explicar então o que tá acontecendo. Se a música parou, não tem como cantar, sabe? Tal. Isso tudo, essas coisas passaram só na nossa cabeça. O público não entendeu nada. O público foi escutando a história como ela tinha que acontecer, né? Então acho que esse foi o maior, assim, e agora foi, e não faz muito tempo, faz acho que uns 2 anos que isso aconteceu, 1 ano e meio. Nossa. Gente, é incrível de ouvir, principalmente pra mim que estou na área, eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas que são meus futuros colegas. É isso mesmo. Tem uma pergunta para te fazer. Tá. Então, assim, em relação à sua família com o seu trabalho, eles já tiveram algo contra? Então, assim, a minha família sempre me apoiou muito, minha mãe. Só que ela tinha muito medo, assim como pensa que 25 anos atrás era mais difícil ainda, né? Eu sou de uma geração diferente de vocês, então era mais difícil mesmo. E as pessoas tinham muito medo. Minha mãe tinha medo que eu não tivesse trabalho, que eu passasse fome e que eu entrasse em coisas que envolvesse drogas, que envolvesse sei lá o quê, entendeu? Porque as pessoas têm essa
algumas pessoas, né? Não, hoje em dia Sim. não, mas que tem essa visão de que fazer teatro é isso, é um oba-oba, Sim. uma diversão, de que a gente está ultrapassando os limites. E na verdade não é, né? A minha personalidade também é assim, é completamente diferente desse universo. Então, ela tinha muito medo disso, de eu cair num lugar que fosse ruim para mim como pessoa, ou que eu fosse passar necessidade, e que eu sofresse muito. É mãe, né? Então, ela tinha esse medo. E como eles eram da área da saúde, então eu chegava em casa do curso, por exemplo, tinha um jornalzinho lá de concurso para eu entrar na farmácia, ou para eu tentar fazer alguma coisa na área de saúde, enfermagem, que eu me interessasse por aquele universo ali, que para eles dava uma segurança para mim. Eu ia ter um salário, eu ia ter estabilidade, mas só que eu não ia ter felicidade. Porque não é pra mim aquele universo. Exato. E aí ela entendeu isso e respeitou. E meu pai já era falecido quando eu comecei a fazer teatro. Obrigada. Mas eu tenho certeza de que ele me apoiaria muito. Sim. E que onde ele está, ele continua me apoiando. Sim. Então, era isso. Ela tinha o medo e ela tentava me dar uns empurrõezinhos diferentes, ela, minha tia. Mas o que eu queria era isso e eu sou muito cabeça dura no que eu quero. Sim, Ninguém persistente. tira do meu caminho. Então eu fui. E é isso. A partir do momento que eu entrei pra primeira aula de teatro, eu já comecei a procurar coisas que envolvessem teatro para eu já começar a trabalhar. Então eu, antes de formada, eu já trabalhava na área. E aí saí, continuei. E aí eu tinha meu registro. Podia. Sou profissional. Isso aqui. Gostei muito dessa garra sua. Nossa, Sim, muito. sim. Você foi palha da curva. É, verdade. Depois, muitas da minha geração, meus primos, meus irmãos, começaram a ir para a área da música. Porque aí eu acho que eles... então, meus dois irmãos são músicos, os meus primos são todos músicos. E eu também trabalho na música de alguma forma, mas eu trabalho com muita coisa ao mesmo tempo, né? Música com teatro, com circo, com dança, põe tudo junto, mexo e trabalho, é isso. Mas, quer perguntar alguma coisa? Assim, eu tô meio pensando pra falar. Assim, igual você falou, você perdeu seu pai agora de adulto ou agora? Não, eu tinha 14 anos. 14 anos. Meu pai, então foi, mas assim, 14 anos, ou seja, fazem 31 anos. Nossa. E anteontem eu postei uma foto com ele dizendo que eu queria o colo. Então, não importa quanto tempo passe, né? Sim. Ele me deixou num momento muito importante da vida, que é a adolescência, né? Um momento que a gente está muito inseguro, indeciso, onde a gente está pensando no nosso futuro, onde a gente está vivendo mudanças hormonais, né? Então, foi difícil para mim. Foi. E ele era uma pessoa com quem eu tinha uma conexão muito forte. E ainda tenho, né? De alguma forma. Mas eu ainda sinto muito assim a falta. Muito. Porque assim, quando eu tinha eu perdi meu pai com 15 anos, né? Eu fazia a Fernanda, né? A psicóloga. Então eu ia de manhã na psicóloga com a minha mãe. Então, acho que eu entrei primeiro na psicóloga. E ela demorou tanto pra subir de volta pra cima. Eu fiquei esperando lá em cima. Aí ela subiu lá pra cima pra me avisar. Ela falou assim, a tia ligou, a minha tia Juliana, né? A irmã do meu pai. Seu pai morreu. Aí eu entrei em pânico, né? Porque eu não sabia, né? Aí como você quer saber, você comecei a chorar. Aí falou com a minha irmã. Aí falou com a minha irmã, aí a gente foi lá, contei lá onde meu pai morava, na frente da escola. Da QS. Aí eu não vi ele, viu? Aí foi no cemitério, eu fiquei, acho que foi na quinta e sexta que eu fiquei fora, não vim pra cá. Fiquei na casa dos meus padrinhos, pra não dar, um monte de gente perguntas meio necessárias, né? Sim, dando apoio. Aí depois dando apoio, aí eu falei assim,
fiquei triste. Ainda eu lembro dele, sabe? As coisas boas, sabe? Aí eu tenho, como fala, eu tenho muito carinho que o meu pai sempre me deu, as coisas que, as lembranças boas. A minha irmã não sei, porque ela fala assim, mas É que ela era ela... menorzinha, né? Ela era pequenininha, você falou. Não muito, ela tinha quase, ela tava na escola e tava vindo, eu vinha pra cá. Então, assim, a gente, como as Renata era um pouquinho mais nova, então ela eu tinha uns 15 anos atrás, assim, uns 11, 12 por aí. Então ela ficou sabendo por último. Então eu fiquei sabendo primeiro, foi minha mãe, foi eu, aí foi a família. Uhum. A estreia, eu não lembro quem foi daqui, né? A gente fala, meus amigos fizeram a cartinha, né? Eu não, ainda não sabia ler. Aí meus amigos fizeram a cartinha, aí mandaram para a Soninha lá no cemitério. Aí sim, aí o meu primo que leu pra minha carta. Fala, seus amigos fez essa carta pra você. Um deles falaram que mesmo pra que tinha que ser meu irmão, porque viraram meu pai como meu pai pra eles, né? Um deles. Não lembro quem foi que escreveu essa carta na carta. Eu li, né? Fiquei feliz, eu guardei a carta, né, que escreveram. Eu guardei essa lembrança. Aí meu pai, tipo, minha avó, a mãe dele, algumas coisas minha avó tinha. A minha madrasta, ela veio se ficar pra mim as coisas do meu pai, não, ela fez o contrário, ela doou na igreja, sim, a minha permissão da minha mãe, da minha família, ela doou, tipo, do Viu uma nada, tristeza, ao que eu fiquei sabendo, fiquei triste, porque, gente, era pra mim, a sopa era pra mim ter lembrança, sabe, Ela achou que não ia ser importante pra você, mas não sabe. Ela não sabe, se né? ela perguntasse, não, Henrique, é seu, não, ela foi doou na igreja, sabe? Se perguntar, o celular que meu pai prometeu pra mim, ela deu pra minha avó. A minha tia falou assim, ela deu pra avó. Como assim? Eu pedi primeiro pro pai. Ela falou assim, a avó tava precisando. Eu falei, eu sei, mas eu pedi antes que o meu pai morresse, eu falei, pai, dá o seu celular pra mim, como eu posso ter contato com a família inteira, né? Com a Carambim, porque agora eu tenho o Facebook, então dá pra entrar contato com a minha família inteira, né? Sim. Agora não tenho mais contatos com a minha família do meu pai. Mas agora com a minha mãe tá começando a ter contato com a família do meu pai. Renovando, né, esses Levando contatos. contatos, sim. Eu sinto falta. Eu não, assim, eu não gosto de ficar lembrando, sabe? Algumas coisas que eu já passei, né? Entre eu e meu pai, né? Mas ao mesmo tempo tem o sentimento bom de que você guarda das lembranças dele. Eu guardo, sempre lembranças boas. Claro. E os Nem outros a vida da gente, né, é recheada de coisas. Não adianta também só dizer que tá tudo lindo, tudo perfeito, tem gente que fala assim, não foi... mas a gente, é isso. Mas a gente fala assim, o pai não é aquele pai, sabe, gente? Vocês falam isso porque não é você que foi grudado no seu pai. Eu fui muito grudado com ele. A minha irmã foi com a minha mãe e eu fui com o meu pai, então foi muito diferente um do outro. O meu pai que me colocava pra frente. Meu pai falava assim, minha mãe era você muito vai fazer certinha. tal coisa. Não, você vai fazer tal coisa, você vai ser assim, você vai fazer aquilo. Uma vez, eu lembro, no meu aniversário de 15 anos, eu sumi. Eu não lembro onde que eu fui, acho que um amigo meu me chamou pra ir atrás dele. Eu fui, né? Eu fui no aniversário. Onde que era meu aniversário? Foi pertinho da casa da casa dele. E foi pertinho, era uma com piscina e tal, tudo. Aí eu fui. Aí minha mãe me procurou, a gente me procurou, né? E agora que eu tava vendo, minha mãe ficou com um cara tipo sabe assim, meio assim, tipo, magoado comigo, bava comigo. E meu pai apoiou, sabe? Não, Henrique, você fez isso bem, fez bem e tal, tudo. Meu pai sempre me apoiava com várias coisas, não é todo reclamando da minha mãe. Meu pai falava assim, não, Henrique, você fez a coisa errada? Sim. Mas você me avisar, você tava aqui, você sumiu. Conseguiu entender o seu lado também, te acolher, né? A minha mãe, assim, não é que eu tô falando mal da minha mãe, porque assim, minha mãe nunca me apoiava das algumas coisas que eu fazia. Agora, meu pai, não, ele fazia assim, não, Henrique, tudo que a minha mãe tirava, meu pai fazia minha mãe estava celular, meu pai falava, não, você vai ficar com o celular, você vai fazer tal coisa, mas você vai sair pra rua. Meu pai era contrário, minha mãe falava não, meu pai falava assim.
Mas são preocupações diferentes, né? sempre Ela eu tinha falo. preocupação de certas coisas como você e ele tinha preocupação em te acolher também. sim, Então, por né? os É dois. o papel do pai e da mãe dali, nós esse vamos- jogo, né? De Sim. apoiar e também de Sim. negar coisas que são importantes. Sim. Lia, agora vamos fazer um quadro novo, gente. Quadro novo? Aqui, quadro novo. Você é a estudante. Eu sou a cobaia, é isso? Ai, ai. Um bate-bola com você. Vamos ver. Au. Qual o lugar, qual melhor lugar pra você? A casa da minha avó. Dois. Ah, velho. Mudar a cara da minha avó. Comida favorita. A comida da minha avó, Ah, minha tortéia. cara da minha avó. Tortéia e sopa de anholine. Ele tava falando disso esses dias. Cor favorita. Roxo, violeta. A minha também é violeta e rosa. Adoro. Teria feito algo diferente na sua carreira? Olha, eu acho que se eu pudesse voltar lá no começo e falar com a Lia, lá que estava começando, eu talvez dissesse para ela acreditar mais nela. Sim. Então, eu acho que eu não teria feito nada diferente, mas se eu pudesse falar comigo lá no comecinho da minha carreira, eu ia dizer, acredita em você, porque você vai chegar muito longe, você nem sabe tudo que você vai descobrir, aprender e fazer ainda na vida. Então, eu acho que eu não faria diferente, mas eu acho que eu daria uma dosezinha mais de coragem, assim, porque eu acho que é o que faz diferença entre o artista ser medíocre ou ele ser incrível. É a coragem que ele tem de fazer determinadas coisas. Sim. Eu acho que é isso. Fazer diferença. Né? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar até o último dia da minha vida num palco. É isso que eu quero. Não importa onde, quando, como, mas eu quero chegar até onde eu tiver forças, eu quero estar num palco. Eu também. Defina a Lia em uma palavra. Que difícil, né? Vocês fazem um projeto difícil. Definir com uma palavra, eu acho que é... Eu acho que é determinação mesmo. Eu acho que é qualquer coisa da minha vida, tudo onde eu cheguei, seja na minha vida pessoal, no meu trabalho, é determinação. Eu sou obstinada. Talvez obstinada seja uma palavra melhor, mas é isso. E a última, mas importante, gostou do nosso bate-papo? Eu amei! Eu sinto que a gente podia ter falado muito mais coisa. É muito Verdade, gostoso. verdade. Passou muito rápido, tá vendo? Tá. Passou muito Estádio rápido. de dedos, hein? Passou voando Voando, pra mim. voando. Nem sei quanto tempo a gente ficou aqui. Legal. Se um dia tiver, que eu possa contribuir de alguma outra forma, eu estou à disposição de vocês. Sim. É um trabalho muito lindo esse que vocês estão fazendo. Vamos pedir pra galera aí seguir, continuar assistindo e vendo onde vocês vão chegar e quem mais vocês vão entrevistar. Mas se um dia vocês quiserem de volta, eu tô aqui. Vai ser uma honra. É uma honra. A gente vai querer subir
Bem isso. Volta com o Com livro certeza. aqui, né, Lelê? É isso, Vai voltar com o livro. Vai voltar o livro. Vou voltar com o livro. E você quer divulgar suas redes Esse. sociais, Ah. suas peças? Eu acho que assim, quem seguir nas minhas redes sociais, que principalmente é o Instagram, que eu acho que é um veículo muito importante pra gente, pra nós profissionais da arte, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, coloco lá, então, @liabueno, mesmo que esteja ligado a outras produtoras, eu sempre coloco lá, então, chegando no meu, consegue chegar em várias coisas diferentes também, então, é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Ai, obrigada a você, foi uma honra te Foi uma honra conhecer. falar com você. Tão linda, É. Lia. Nós todos agradecemos imensamente. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer rever vocês de novo. Que bom. E prazer em conhecer. O prazer foi meu, Já conheci viu? os dois, né, meu amor? Mas o prazer estar aqui, viu? Uhum. Bom, gente, estamos chegando a É. mais um fim. Que tristeza. Ai, meu Deus. Gente, porque o papo tava super bom. Uhum. Vai ter outro papo. E Sim. estamos chegando ao reto final. Dá like, compartilha com seu vovó, tio, tia, papagaio, cachorro, galinha, piugue, tudo. Compartilha, curte muito, comente aqui embaixo e se inscreva no canal da Sorri Campinas, que logo logo tem mais um super beijo. Tchau. Beijinho.